Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e minhas irmãs, nesse tempo da Páscoa, as leituras vão nos conduzindo cada vez mais à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos que aparecem no tempo pascal, eles também aparecem porque foram homens e mulheres que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os santos não são os homens e as mulheres que não pecam, muito pelo contrário, são aqueles que reconhecem a possibilidade do retorno ao coração de Deus por meio da confissão de suas faltas. Santo Atanásio, o homem que tornou-se o grande defensor da divindade do Filho de Deus, nos ajuda a compreender que o conhecimento que nós temos sobre Deus nos devolve a nós mesmos. Então Deus é tão santo, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que não tem jeito, Ele nos devolve a nós mesmos, porque quando nós olhamos para nós, só vemos maldade, só vemos a nossa condição de pecadores, de homens limitados. Em Deus não há limites. A palavra que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, nos garante que não apenas os apóstolos foram protagonistas na primeira comunidade. Lucas, ele faz hoje um deslocamento muito interessante ao apresentar o testemunho dado por Estevão, diante do povo e diante das autoridades daquele tempo. Acontece com a mesma valentia na pessoa de Estevão e lucidez
Aquela mesma valentia e lucidez que estava no coração de Pedro e dos outros apóstolos está hoje no coração e na vida de Estevão. O livro dos Atos dos Apóstolos dedicou 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7, para descrever a história deste homem tão importante, deste homem de Deus, que conseguiu provar com a vida a eficácia da palavra. E com a vida, Estevão conseguiu significar, atualizar e ao mesmo tempo realizar aquilo que a palavra de Deus diz. E qual é a palavra que nós hoje ouvimos na vida de Estevão? Lembrando que naquele tempo já existiam subornos. O que vai acontecer a Estevão, a leitura diz de modo bem claro: homens foram subornados. O que significa essa palavra que nós estamos visibilizando hoje na vida de Estevão? Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis o que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquele momento, naquela hora. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito. E continua o Evangelho dizendo: o irmão entregará à morte o irmão. Porque também nós somos, infelizmente, capazes e vulneráveis a ponto de sermos subornados. Há presentes que subornam. Há presenças que subornam. O irmão entregará à morte o irmão. Bem-aventurados sereis. E Estevão está experimentando isso. Ele é um bem-aventurado que não teve a coragem de ocultar seu testemunho. Às vezes nós ocultamos o nosso testemunho para não termos dificuldades. Então, ou seja, eu não vou testemunhar o Cristo vivo e ressuscitado para não ter dificuldades. Mas se nós vivemos para os finais dos tempos, nós precisamos viver pela verdade do Cristo. Eu não vou dizer isso porque eu posso então sofrer as dificuldades, as consequências por aquilo que disse. Eu não vou viver isso porque eu posso sofrer as retaliações, as consequências. Estevão não teve a coragem de ocultar o testemunho. Naquela ocasião, Estevão não pronunciou um discurso eloquente, carregado de palavras. Olha como termina a leitura. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Para nos dizer que as pessoas, ao olharem para os cristãos, aqueles que são pagãos, aqueles que são ateus, têm o direito de ver em nós o Cristo vivo. Tem o direito de ver no nosso coração, no nosso rosto, na nossa postura, este Cristo vivo e vivido. Estevão é o homem que não se deixou abater no seu ânimo,
que à semelhança de Cristo ofereceu as costas e as faces. Não desviou o rosto de bofetões e muito menos de cusparadas. Conservou o rosto impassível como pedra. Porque sabia que não sairia humilhado. Porque o Redentor está vivo e agora pode ser vivido. Este homem que aparece na primeira leitura foi recusado. Mas como nós reagimos diante das recusas? Quando nós somos recusados por sermos cristãos, como nós reagimos? Será que nós temos a coragem de continuar em frente como Estevão? Mas para continuar em frente como Estevão, nós não podemos de modo algum ser superficiais. Estevão compreendeu que com o milagre que Cristo realizou no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo queria que as pessoas compreendessem quem Ele era. E quando Estevão compreendeu quem era Cristo, suas ações não foram as mesmas. Porque Cristo, a partir dos seus atos, revelou que era Deus, que era enviado. E agora Estevão, com a sua vida, vai fazer o mesmo. E Jesus conduziu no Evangelho hoje com muita paciência os discípulos à verdade. E esta verdade chegou ao coração de Estevão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. E Ele que prometeu que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos, Ele está presente. Cristo é a resposta de Deus à nossa humanidade. Não há outra resposta. Cristo é a resposta de Deus às nossas dúvidas, aos nossos sofrimentos, às nossas angústias. Ele é o homem que viveu sem superficialidade, que não viveu para satisfazer uma necessidade imediata. E eu quero terminar essa homilia hoje, até porque falei sobre a nossa superficialidade de modo indireto. Nós somos tão superficiais que as nossas relações são marcadas a nível dos clichês. Isso quando são marcadas nesse nível mais superficial. Dizer bom dia, isso quando a gente diz bom dia. Dizer quando a gente diz boa tarde. Isso é o nível mais superficial dos nossos relacionamentos. Quando a gente consegue ainda dizer bom dia, boa tarde, perguntar como você está. Mas nós somos superficiais e perdemos a capacidade de aprofundar nos nossos relacionamentos. Esse é o problema. Somos superficiais e perdemos essa capacidade de aprofundar nos nossos relacionamentos. Porque quando nós aprofundamos, aparecem os confrontos que são inevitáveis. Nós somos confrontados com aquilo que nós acreditamos. Então nós evitamos relacionamentos profundos e ficamos apenas naquele nível bem superficial. A mulher, depois de 30 anos, diz: eu não conheço ao meu marido. O filho, depois de alguns anos, já filho daquela mesma mãe, daquele mesmo pai. O pai sempre se pergunta: eu não sei por que ele fez aquilo.
nós temos uma dificuldade de aprofundar. A qualquer momento eu posso falar sobre a teoria do porco-espinho. Nós temos medo de nos aprofundar porque cada um tem o seu espinho. E a nossa superficialidade, ela aparece até mesmo quando nós manifestamos sorrisos desnecessários. Atenção. Aquela pessoa que consegue, está tudo caindo sobre ela, ela está lá. Tem pessoas que não conseguem ser, não estou dizendo que é para ser sério o tempo todo. A gente tem que, na vida tem que existir alguns entretenimentos, né? Algumas brincadeiras às vezes fazem bem, mas até a nossa brincadeira, ela é superficial, porque sempre nos arrasta para baixo. Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Você está nesse nível da superficialidade? Então busque aprofundar o seu relacionamento com Deus a partir do salmo que nós ouvimos. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, ou seja, aprofundai o meu coração, ó Deus, no teu coração rasgado pela lança do soldado. E dai-me a conhecer os vossos caminhos. Afastai-me do caminho da mentira, porque escolhi seguir a trilha da verdade. Eu gosto dos músicos. Eles conseguem descrever com muita simplicidade a nossa superficialidade. O músico diz: sorrir vai mentindo a tua dor. A gente sorri para mentir e omitir de nós o direito que nós temos de sofrer. Sorrir vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Nós somos tão superficiais que somos capazes de mentir para nós mesmos e nos convencer acerca dessas mentiras. Que Deus nos dê nesta semana a graça de sermos homens profundos. Que Deus dê às mulheres a graça de se tornarem mulheres cada vez mais profundas. Nós não precisamos mentir à nossa dor. Que Deus nos dê a capacidade de aprofundar nosso relacionamento com Ele.